Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Quem acompanhou aqui a nossa repercussão fase a fase da última Copa do Mundo feminina, com certeza sentiu saudade da nossa Carla Diniz, nossa especialista da modalidade, e que eu não poderia deixar de trazer de volta, né, para a gente repercutir essa prata olímpica que as nossas meninas conquistaram em 2024. Carla, seja muito bem-vinda novamente, obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite para essa nossa resenha aqui, né, sobre futebol feminino, que a gente gosta tanto. E já para começar, qual palavra você usaria para definir a campanha do Brasil nessa Olimpíada? Bem-vinda, Carla. Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez, para poder estar falando aqui do futebol feminino. Bom, gente, que campanha maluca, né? E dá emoção. E para mim, eu acho que uma palavra que representaria essa campanha, acho que é surpreendente. Porque a gente sabe, a gente não esperava muito dessa seleção. É um começo de trabalho. O Arthur Elias tem menos de um ano, né, no cargo. E nessas convocatórias para amistosos, para a Copa Ouro, foram assim, cada convocação foi jogadoras diferentes. Então a gente não tem esse entrosamento, a gente não tem um time titular, falar assim, essas são os titulares do Brasil, a gente não tem. É claro que tem uma ou outra peça que a gente sabe que provavelmente vai continuar nesse trabalho, mas Ele a gente não mexia tem ainda. bastante também, né? Ao longo Sim, dos ele jogos, ele mexe mexia. bastante. Inclusive nas Olimpíadas, né? A gente pode ver que teve Sim. escalações totalmente diferentes uma da outra. A gente não teve um time específico ali, com jogadores fazendo funções assim diferentes dentro do jogo, dentro da competição. Então, eu acho que para definir a campanha, o que foi a seleção brasileira feminina nas Olimpíadas, além de ser resiliente, porque teve muita diversidade ali, e é normal, porque como eu falei, né, a gente não tem um entrosamento de um time titular. A gente, o Arthur Elias, ele convocou muitas jogadoras, então normal que não tenha esse entrosamento. A gente viu isso, né, muito explícito nos jogos, a gente viu isso principalmente nos grupos na fase de grupo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas estava muito explícito isso. Então acho que é surpreendente. Essa prata foi, como a Marta mesmo disse, valeu ouro, né? Então é isso. Eu acho que é surpreendente, além de resiliente dentro da competição. Foi essas palavras que definiriam essa seleção brasileira nas Olimpíadas. Não, com certeza. Eu usaria a palavra amadurecimento, sabe? Tanto em relação à última Copa do Mundo, né, quando a gente saiu da competição de uma forma precoce, que ninguém esperava. Essas meninas apanharam muito na época, não foi sem razão também, né? Ao que pese os fatores que a gente já está cansado de bater na tecla, né? O atraso do desenvolvimento da modalidade aqui no país, o fato de ser uma transição de geração. Foi, por exemplo, a última Copa do Mundo da Marta, naquela época, as mais escolhas da Pia, que a gente também criticou bastante, e ela era, sim, uma grande técnica, né? Tinha sido escolhida para ajudar a gente a dar esse salto de qualidade do ciclo de 19 para o de 23, e agora um amadurecimento também gigante de vir com toda essa carga da última Copa, do último ciclo, com um trabalho novo, com o técnico Arthur Elias, que, se não é consagrado internacionalmente, só um minutinho aqui, Carla, que o computador descarregou, só vou colocar ele na tomada aqui rapidinho, pronto, acontece. O Arthur Elias é que ele não é tão consagrado assim internacionalmente como a Pia, mas no território nacional ele tornou o Corinthians, né, uma potência do futebol brasileiro, hegemônico dentro do país, né, conquistou tudo que tinha para ganhar e que era bastante coisa, sinal também da nossa evolução de estrutura, né, do calendário do futebol feminino brasileiro, né, primeira grande competição aí com a seleção, consegue colocar o Brasil numa final olímpica, né, depois de 16 anos, e foi uma forma, como você disse, totalmente surpreendente. E aí vem também o amadurecimento durante a competição, né? Eu quero pontuar com você, Carla, porque a primeira fase que a seleção brasileira fez, vencendo com dificuldades a Nigéria, sofrendo a virada nos acréscimos ali para o Japão, perdendo para a Espanha, que era esperado de certa forma, e com uma jogadora a menos, né? Desde o fim do primeiro tempo, resistindo a um acréscimo de 16 minutos, foi o primeiro desses acréscimos estranhos que a gente viu nessa Olimpíada, para dizer o mínimo. E até com o Antônio, né, pulando numa perna só, fraturou o pé durante o jogo, continuou em campo enquanto pôde e tal. E a gente conseguiu a classificação como a segunda melhor terceira colocada na fase de grupos, mostrando que quase nada de futebol
na primeira fase. E aí também outra palavra que você usou, né, Carla? Resiliência dessas meninas de absorverem as críticas que eram merecidas e necessárias naquele momento, porque eu sou totalmente contra o discurso derrotista, coitadista, né, de sempre ficar falando sobre a demora para se ter um investimento, início de trabalho, falta de apoio. A gente já fez muito mais com menos. E à medida que essas coisas foram melhorando ao longo desses 16 anos, né, devagarinho, é verdade, ainda temos muito que melhorar, mas em termos assim de resultado, a gente vinha regredindo muito, né, ao longo desses 16 anos. E aí, quando tudo conspira para mais uma eliminação em fase de grupos, a gente consegue não só se classificar para o mata-mata, mas também eliminar as donas da casa, né, que foram nossas algozes ali nas 2 últimas Copas, e também a atual campeã favorita, atual campeã mundial, no caso, e naquele jogaço que o Brasil fez, a melhor atuação que o Brasil fez. Então, a amostra dessa força, que parece ter sido tirada de onde não tinha, é que define a escolha dessa minha palavra, né? Amadurecimento em relação à seleção brasileira. Então, Carla, vamos passar limpo aqui a campanha que o Brasil fez ao longo desse torneio olímpico. A primeira pergunta, de fato, que eu tenho para te fazer é a seguinte. Quando você viu o grupo do Brasil, né, com Nigéria, com Japão, com Espanha, quais eram as suas expectativas antes da competição começar? Você achava que seria tão difícil assim passar de fase? Ou você não via nem o Brasil se classificando? Ou você achava que não ia ter tanta dificuldade assim? Qual foi a sua impressão antes de começar? E faz uma rápida análise aí também do que foi essa fase de grupos do Brasil na Olimpíada. Então, o nosso sorteio, assim, não teve grupo fácil, né, nessas Olimpíadas, né? Grupo A, grupo B também foram super difíceis, super concorridos ali dentro daquelas primeiras vagas. Eu acreditava que realmente, porque todo mundo também estava colocando, a mídia de fora colocava a Espanha e o Japão como, né, os principais assim, classificados em primeiro e segundo. Espanha em primeiro porque atual campeão do mundo, como você mesmo pontuou. Japão porque apresentou um futebol incrível na Copa do Mundo. É claro que dentro desse tempo a gente não viu um Japão tão bom ali nessa fase de grupos, mas era um grupo difícil, porque a gente tinha Nigéria também, né? Podia ter Nigéria ou África do Sul, que são duas seleções que se destacaram ali na Copa do Mundo, que apresentam um bom futebol dentro do cenário africano. Então era difícil, era complicado, né? Acho que a mídia colocava muito Nigéria e Brasil brigando por um terceiro lugar ali em relação aos outros grupos. Então era era um grupo que dava para passar, só que o que a gente considerava, estamos no início de trabalho, tá? Estamos no início de trabalho e a gente precisa pensar nisso, a gente precisa, colocar, acho que inclusive a convocação do Arthur Elias foi muito voltada para isso, né? Para colocar as jogadoras mais jovens, para sentir o que é um peso de um evento esportivo do tamanho de uma Olimpíada, do tamanho de uma Copa do Mundo. Eu acho que esse foi o principal ponto dele. Depois a gente vai discutir um pouco também sobre a convocação, né, de algumas peças e não convocação de outras. E eu acho que foi isso que eu pensei. Dá para classificar assim em terceiro, porque Japão e Espanha estão assim incríveis. Só que eu acho que, por exemplo, Espanha, na fase de grupos, eu acho que ela foi ok, sabe? Foi ok ali dentro do que ela tinha proposto, do que ela joga. O Japão, eu acho que estava mais abaixo do que a gente viu na Copa do Mundo, né? Mas ainda assim conseguiu fazer um bom futebol. E aí a Nigéria estava bem mais abaixo do que eu esperava. Esperava ter um confronto um pouco mais ofensivo ali contra as nigerianas. O Brasil, naquele primeiro jogo da Nigéria, não jogou bem, fez o resultado ali no detalhe e tal, a gente teve as oportunidades ali, mas a gente sofreu muito ali naquele primeiro primeiros minutos do primeiro tempo, a gente sofreu bastante. E aí a gente consegue essa vitória contra a Nigéria e a gente vai para o Japão. A gente abre o placar contra esse Japão, jogando, acho que um bom futebol ali, só que aí a partir do momento que você tira a Angelina, que era onde estava passando todas as bolas, onde estava conseguindo fazer a jogada, o repertório ali no meio de campo, a gente tira ela, a gente perde muito. E aí o Japão aproveita esses espaços e o Brasil, tem uma coisa que o Brasil errou bastante durante essas Olimpíadas, são os passes. E aí a gente dava bola toda hora para os japoneses. Isso aí foi muito complicado para a gente. E aí foi aí que surgiu a vitória do Japão, né, de virada,
derrota Nos bem acréscimos Leonardo. ali no finalzinho. Nossa senhora, foi assim, triste. Foi triste. Esse jogo foi A bem Lorena tinha pego batido. pênalti, né? Quando o jogo tava 0-0 Tinha, ainda, né? exato, tinha pego pênalti e tal. A Lorena, que, meu Deus do céu, que competição incrível que ela fez. E aí, contra a Espanha, a gente vai com um plano de jogo muito doido. Falei assim, gente, Arthur Elias, o que é isso? Porque o que a gente imaginava? A gente imaginava que o Arthur Elias ia tentar fazer aquilo que fez nas semifinais, né? Tirar a posse de bola da Espanha e tentar os contra-ataques ali. Os contra-ataques existiram, só que eram contra-ataques muito mal organizados, você não tinha força. A Ludmilla estava vindo aqui quase na defesa pegar o contra-ataque, e aí perdia muito tempo, não tinha força para chegar até o gol das espanholas. Então, assim, foi muito complicado essa fase de grupo. Só que eu acho que aquilo que você falou foi real. Absorveram as críticas, absorveram o que não deu certo, e a gente pode ver isso realmente ali contra o jogo da Espanha na semifinal. Tudo que a gente não fez ali naquele jogo, a gente fez na semifinal. E assim, né, contra a Espanha teve de tudo, né? Cara, teve cartão vermelho para Marta, e muito pela exposição que a seleção brasileira estava naquele plano de jogo, né? Se expôs muito. E aí tinha que ter falta para parar os jogadores adversários. E aí a gente tem cartão vermelho para Marta, a gente tem a Antônia se arrastejando no final do jogo. Então, praticamente, a gente ficou com o quê? 9 jogadoras ali em algum momento do jogo. Porque a Antônia, simplesmente, não estava conseguindo ajudar. Ela estava porque não podia ter mais substituições. Então, E era foi um uma momento fase de grupo. foi nesse momento que a Antônia saiu que a Espanha marcou o segundo, não foi? Exato. Então, assim, foi muito complicado essa fase de grupos. Inclusive, quando a gente fala assim, beleza, a gente está classificado agora, porque a gente dependeu de uma combinação de resultados para a gente conseguir a classificação. Inclusive, os Estados Unidos foi uma dessas combinações que deram a nossa segunda oportunidade ali nas Olimpíadas. E a gente Inclusive, vai. os Estados Unidos ajudam o Brasil ganhando da Austrália, né? Que também fica em terceiro, que Exato. também era uma seleção muito forte, que foi até semifinal, né? Acho que foi terceira colocada na última Copa, foi isso? A Austrália? Ai, eu não vou conseguir lembrar agora. Terceira ou quarta, lembro que foi até as semifinais. E era uma seleção forte, que poderia muito bem ter avançado, inclusive como uma das terceiras, e foi a terceira, a única Exato. terceira que ficou de fora. Exato, porque o Canadá, mesmo perdendo 6 pontos ali por conta daquela questão dos drones, daquilo tudo que aconteceu, teve treinadora que saiu, né? Foi todo aquele rolê e ainda conseguiu a classificação, né? Com esses menos 6 pontos. E o Brasil com os 3, 4, a gente tava 3 pontos. A gente tava lutando ali, precisando da combinação de resultados. Eu acho que se pelo menos tivesse um empatezinho, né, nessas duas derrotas que o Brasil sofreu na fase de grupos, ia ter uma vida mais fácil. Porque Sim, mas a gente imaginava, perdão, cara, a gente imaginava que poderia vencer da Nigéria, era o jogo que a gente tinha para ganhar. Quem sabe arrancar um empatezinho ali do Japão, né? Antes sim, do confronto o Japão começar. seria ótimo ali, o empate já estava perfeito, né? Porque assim, se a gente for ver, a gente já estava considerando uma derrota contra a Espanha. Com a Espanha, Porque, exatamente. porque a Espanha, o ataque dela, meu Deus do céu, elas pecam muito na finalização, mas elas criam muitas oportunidades, né? Então, assim, era uma derrota que a gente já meio que esperava e estava dentro da somatória, digamos assim, né? Do que a gente foi. Só que, assim, foi uma fase de grupo desse jeito, com o futebol jogado bem abaixo, acho que até mais abaixo, e aí o jogo da Espanha, acho que pontua muito isso, deixa isso muito explícito, e aí vem as críticas nesse jogo, porque foi muito mais abaixo do que a gente esperava. A gente realmente, assim, não estava esperando muito da seleção brasileira. Só que a gente queria um futebol que, né, como você falou, amadurecesse durante a competição, como aconteceu na Copa Ouro. Acho que a Copa Ouro ela foi um excelente campeonato amistoso ali, para a gente ver. A gente não começou tão bem, mas a gente foi melhorando. E aí a gente chega também na final contra os Estados Unidos. E parece que o roteiro se repete contra os Estados Unidos, né? Mas, assim, foi uma fase de grupo dessa maneira. Foi difícil. Para o torcedor, meu Deus do céu. Com certeza. E assim, aí a gente foi para aquele jogo, né, contra a França, né, sem a Marta, que foi expulsa, né, naquele jogo contra a Espanha. E a França, que são as nossas algozes,
nunca tínhamos vencido a França na casa delas, e a gente se classificou ali na Bacia das Almas, né? Eu queria saber, primeiramente, se você achava que tinha jogo, né? Quando a gente chega para a partida contra a França, principalmente depois que a fase de grupos que o Brasil praticou, se isso te deixou desanimada, se você chegou nas quartas assim, vamos ver aí o que dá, né? Vamos jogar para não passar vergonha, sair com a cabeça erguida, ou se você realmente achava que, não, a gente tem condição de vencer a França, a gente tem condição de avançar e se reerguer nessa Copa. Qual era a sua expectativa, assim, quando a gente chegou nas quartas para encarar a França? Assim, é claro que a gente não tinha uma perspectiva muito boa, porque a fase de grupo do Brasil não foi boa, né? Só que se a gente for pegar a fase de grupo da França, também era um time que, por exemplo, contra uma Colômbia, no primeiro tempo muito bom, só que no segundo você baixa um ritmo total e aí a Colômbia consegue fazer 2 gols, só não consegue mais porque, se não me engano, teve uma expulsão, alguma coisa assim, e aí vai para o Canadá, perde contra o Canadá. Aí tem o terceiro jogo, que é contra a Nova Zelândia, que também sofre um pouco, só não sofre mais defensivamente, porque a Nova Zelândia ela não é um time tão ofensivo. Só que você vê que ali tem problema de recomposição, tem a questão de bola aérea ali na... É até irônico falar, né? Bola aérea na defesa da França. Então tem algumas coisas que eu acho que dava para ter jogo, porque o Brasil tinha jogadores com características, por exemplo, Gabi Nunes, bola aérea. Perfeito, seria ótimo. Então a gente tinha jogo. Tinha jogo se acalmasse o coração, tinha jogo. É claro que aí eu acho que, por exemplo, são duas seleções que jogaram o melhor futebol ali dentro da partida. Só que foi no detalhe, né? Foi no detalhe, foi naquela bola da Portilho, que a Portilho era uma jogadora que eu queria muito ver contra a Espanha naquele terceiro jogo. A gente não teve Portilho porque era uma jogadora que dá profundidade. É uma jogadora vertical, né? Que você pega a bola e vai. E tem, né, tem velocidade também, tem habilidade para chegar ali no último terço. E aí a gente consegue, numa bola dela, fazer o gol. Naquele detalhe, realmente, no espaço que a gente tinha 2 marcadoras ali da França, uma trombou com a outra, e aí foi o gol da Portilho. Então, assim, você vê que tem um erro ali de marcação. A defesa da França, os erros podia sim ser explorado pelos atacantes ali do Brasil. Então, jogo tinha. Até permitiram, né, que o Brasil até pudesse ampliar ao longo do segundo tempo. Depois de fazer 1-0, tivemos chances de fazer mais gols. Sim, para você ver como que é. E assim, como eu falei, a seleção francesa contra a Colômbia, ela baixou o ritmo no segundo tempo. E é uma seleção assim que não é aquilo que a gente também tem problema no Brasil. Não fica focada os 90 minutos. Tem algum momento que desliga ali e aí a gente tem que aproveitar esses momentos de desligadas delas. E foi o que aconteceu. Então, assim, tinha jogo. A gente só precisava saber se o Arthur Elias realmente ia com um time mais organizado e com uma proposta diferente de marcação que a gente não teve contra a Espanha, né, basicamente. Então, para mim, tinha jogo sim, muito pelo que a França também apresentou na sua fase de grupo. Infelizmente, a gente conseguiu se classificar, né? Eu já não achava que o Brasil era favorito contra a França, não, mas eu estava naquela esperança, né? De que... Não era porque elas eram as donas da casa também, né? Então era difícil. Casa. Acho que o favoritismo não era mesmo nosso. Só que tinha jogo. Tinha jogo. Eram ali um 60-40 para elas, digamos assim. Mas ainda assim, a gente conseguiu se classificar. E aí passamos pela França, né? De Renard, de Le Sommer, de várias grandes jogadoras aí. E a gente ganhou de presente só uma revanche contra a Espanha, que tinha passado dificuldades contra a Colômbia nas quartas de final, né? Chegou a estar perdendo por 2-0, empatou, levou o jogo para os pênaltis, passou de fase. E elas eram muito favoritas contra o Brasil. Ainda sem a Marta, né? Tinha pego 2 jogos de suspensão, mas, ironicamente, foi a nossa melhor exibição nas Olimpíadas. Classificação heróica para a final, né? Uma vitória, assim, muito surpreendente, uma atuação muito boa, melhor do que contra a França, na minha opinião, inclusive, né? Com direito a baile, né? Nas campeãs mundiais e chororô das adversárias, né? A gente viu aí a declaração da Hermoso dizendo que o Brasil não joga futebol. Mas eu acho até que ela estava falando, depois eu ouvi uma declaração da Aitana, que ela estava se referindo ao antijogo, ao gastar muito tempo. Só que, pô, os árbitros estavam compensando isso com os acréscimos muito dilatados.
E aconteceu isso contra a Espanha no terceiro jogo da fase de grupos, contra a França nas quartas de final, e nesse jogo também. Inclusive, o jogo foi 4-2, antes dos acréscimos estava 3-0. Elas conseguem fazer 2 gols e sofrem mais um gol dentro do período de acréscimos. Então, realmente, é o famoso se for chorar, manda áudio, né? Exato. E assim, uma coisa que eu acho que essa seleção brasileira fez e fez bem, porque assim, fica parando. Se você tá ganhando numa competição como as Olimpíadas, você vai fazer o máximo para você segurar o jogo, porque uma coisa pode mudar e você perde a classificação, você perde o campeonato ali. E uma coisa que a seleção brasileira não fazia, era muito isso de tipo assim, segurar o jogo, segurar o resultado. A seleção brasileira na Copa, nas Copas do Mundo, e até mesmo na Copa Ouro, a gente teve isso. Em outras competições anteriores, a gente não tinha isso de segurar o jogo. A gente precisa assim, ter essa, entre aspas, malandragem para segurar, porque você está numa competição como a Olimpíadas, entendeu? Eu entendo o choro ali das jogadoras da Espanha, porque realmente é um jogo truncado, é um jogo que a gente vê aqui muito na América do Sul. Esse é o estilo de jogo sul-americano, se a gente for pegar, né? É um jogo truncado, é um jogo que vai ali nas faltas. Exato. Então é um jogo que a seleção brasileira não fazia, fez nessa Copa e fez muito bem. Fez muito bem, segurou a partida, segurou o jogo. Realmente incomoda para quem joga na Europa, incomoda porque é um jogo mais fluido. Você vai e até mesmo a arbitragem ela não para muito, né? Então foi assim um jogo contra a Espanha que teve uma atuação incrível, aquilo que não aconteceu no terceiro jogo ali, no primeiro jogo da fase de grupo, aconteceu nesse jogo. A gente tentou incomodar elas, tirando a posse de bola delas, no meio de campo muito bem ali, os contra-ataques bem formados, a Ludmilla conseguiu fazer um contra-ataque, a Portillo mesmo conseguiu também puxar, ter essa verticalidade ali. Então, foi uma coisa... Pressão na saída de bola também, forçando o erro, recuperando a bola perto do gol. Exato. Marcação, cara, a gente teve uma marcação excelente ali Primeiro gol é muito isso. Espanha. Muito isso. Então, assim, foi algo que a gente não fez no primeiro jogo que a gente levou para esse segundo e deu super certo. Porque se a gente for pegar naquele jogo da Espanha, porque a Espanha, assim, ela sobe muitas linhas e deixa muito espaço, né? Deixa muito espaço ali na defesa e às vezes falta uma defesa com um map-leão, né? Para comandar aquela defesa ali para deixar um pouco mais sólida. Uma zaga mais rápida também para correr para trás. Exato, para recompor. Então, assim, eu acho que faltou isso para a seleção e é uma coisa que no jogo contra a Colômbia, as colombianas aproveitaram. Só que aí no segundo tempo, a questão física pesa muito pra gente, né? Para o pessoal que joga na América do Sul, pesa muito porque o físico ainda não é uma... A gente consegue o primeiro tempo muito bom, por exemplo, a Colômbia fez um primeiro tempo legal, bacana. O segundo tempo já não aguentou mais. Por quê? O físico pesa. E as espanholas, elas ficam naquele tic-tac lá, cansa, isso cansa. E aí elas não conseguiram a classificação, mas fizeram uma boa. Eu acho que a seleção colombiana, inclusive, uma seleção assim que está surpreendendo bastante. Uma geração não só no feminino, mas no masculino. E eu acho muito bacana isso, né? Quando os dois crescem juntos, como a própria seleção espanhola também. Mas esse jogo foi isso. Foi aquilo que a gente não fez no primeiro, a gente fez no segundo e sobramos, né? Sobramos. E aí deu uma expectativa bacana para a final, deu uma expectativa bacana o futebol brasileiro feminino, né? Deu essa visibilidade. Incomodou muito, gente. Meu Deus do céu. O pessoal da Espanha pirou total, né? E aí o brasileiro também, que não é flor que se cheire, né? Foi nas redes sociais e jogou toda a sua brasilidade. Invadiram. Cara, não tem. Falou mal do Brasil, a gente não aceita. E vai. Mas depois o Hermoso também falou. E eu acho que só a gente que pode. Só. Os outros falou, não pode, esquece, não fala mal do Brasil, não. Só que a Hermoso depois falou, deu uma declaração falando que o Brasil, depois até dessa, até eu, né, falaria, né, que tem a Marta como referência, que gosta do futebol brasileiro. Eu acho que era realmente isso que você falou, era mais sobre essas paradas, que eu acho que o pessoal que tem esse futebol europeu ainda não é preparado para esse tipo de parar, parando toda hora, né? Aqui no futebol brasileiro, você pode ver as jogadoras brasileiras, toda vez que tinha uma falta assim, ela já deitava. Mas não é, gente. Lá é um jogo mais fluido, as coisas acontecem. Então a gente também tem que, quando vai jogar assim num campeonato como esse, a gente tem que tomar cuidado com as arbitragens, porque não é a mesma do Brasil, né? Que para qualquer falta, tá parando. Exatamente, né? É um jogo mais fluido.
Era exatamente isso que eu ia falar agora, né? Aqui tem muita faltinha, e toda faltinha é marcada. E lá não é toda falta que é assim. Elas estão acostumadas a enfrentar adversários que olham no olho, né? Que jogam e deixam jogar. E aí, como Uhum. elas têm muito mais qualidade, elas conseguem se sobressair. Talvez elas esperassem que a seleção brasileira fosse ficar lá atrás e tentar contra-atacar. E o Brasil partiu para cima para tentar roubar a bola ainda nos primeiros passes. E aí conseguiu fazer os gols, conseguiu E, construir o e, resultado. e assim, Nicolas, eu senti muito que, por exemplo, quando você tira a posse de bola da seleção espanhola, elas não sabem jogar sem a bola, elas ficam muito perdidas, Exatamente. por isso que incomoda muito elas, né? Inclusive a própria Alemanha incomodou com isso, porque tirando a posse de bolas, elas ficam meio perdidas ali na marcação. Cara, é a criptonita delas, tirou, já era. Então é complicado também, né? Porque se tem um time que só tem só se tem isso, beleza, se não tem, acabou o time, é complicado. É a tal da coragem para jogar, né? Você não precisa jogar do mesmo jeito que elas para mostrar que você tem qualidade também. Até porque se você tiver menos qualidade, você sabe disso, você tenta trocar com uma seleção como a da Espanha, é suicídio. E aí você dá a posse de bola para elas, ou tenta equilibrar essa posse de bola, quem tem mais qualidade vai acabar vencendo. Só que se você se fecha atrás, você dá para a Espanha tudo que ela quer, que é ter a bola. O que o Brasil Nossa, fez? Sufocou a saída de bola, tentou recuperar a bola mais próximo do gol, tentou forçar os erros. Primeiro gol lá, a goleira tenta erro. chutar, Uhum. bate na zagueira lá, na Paredes. defensora, É, exatamente, e Paredes. entra e acaba acontecendo o gol. Então, assim, existem várias maneiras de se jogar futebol, e a beleza do jogo está justamente nessa pluralidade. E isso não é só uma característica dessas meninas da Espanha. A gente vê, por exemplo, eu lembro quando o Liverpool foi eliminado para o Atlético de Madrid, na Champions 19-20, se eu não me engano, ou 20-21, não me lembro. O Klopp chegou a falar que o Atlético de Madrid não joga futebol. Exatamente porque eles estavam jogando dessa forma, né? De mais fechado e no contra-ataque, ou então tentando sufocar a saída de bola. Eles não conseguiram se classificar mesmo sendo muito favoritos. Foi nas oitavas de final, se eu não me engano. E o Guardiola também reclamou do Atlético de Madrid, do Simeone, exatamente por isso, Mas né? é um Foi estilo, né, do Atlético de Madrid, é um estilo deles, né? Eles conseguem muito, muito por esse estilo de jogo. e o técnico do Atlético de Madrid é o Simeone, que é Sim. um argentino, sul-americano, e que foi um defensor, né? Foi um volante, não exatamente um primor de qualidade técnica, então ele sabe exatamente o que fazer contra times que têm mais qualidade com a bola. E aí, nesse jogo contra o City, por exemplo, quando ele foi jogar fora de casa, ele colocou 2 linhas de 5. E aí conseguiu segurar ali o 0-1, né? Perdeu só de 1-0. E aí, quando precisou correr atrás do resultado, mesmo o Guardiola que criticou o Simeone, jogou da mesma forma, fora de casa. Da mesma forma que o Simeone jogou lá em Manchester. E aí o City conseguiu se classificar. Então, mesmo criticando, isso aqui não é futebol, não é o futebol, o mesmo futebol que você joga, mas é uma forma É também futebol. digna, justa de se jogar. O futebol Exatamente. é um jogo de xadrez, né? Você vai de acordo com o adversário, mas também você faz o seu, enfim. É isso. E é por isso que a gente gosta tanto, né? Não tem uma forma só de jogar, senão seria muito chato. Seria só uma questão de quem tem as melhores peças vai sempre ganhar. E aí, Carla, sobre a final, eu acho que a gente entrou com uma sensação muito grande de que a gente conseguia jogar de igual para igual contra qualquer seleção. Os Estados Unidos, né, o mesmo adversário das outras 2 finais olímpicas que o Brasil jogou, é a maior potência do futebol feminino de todos os tempos, mas que também reiniciou um trabalho, técnica nova, algumas jogadoras importantes já tinham deixado o elenco ou não foram convocadas, né? Também vinham de uma Copa do Mundo ruim, foram só até as oitavas de final e pararam, para uma seleção que nunca tinha ficado fora do top 4, era realmente um choque de realidade muito grande. Então eu acho que a gente entrou nessa final com a confiança renovada, né? O jogo também mostrou que realmente dava para a gente ganhar. Não foi um bicho de 7 cabeças, foi muito equilibrado, mas a gente acabou perdendo no detalhe. Né? Perdão. Então, exatamente. Então, aquele primeiro tempo a gente teve bastante oportunidade. A seleção brasileira realmente estava confiante e tinha que ficar mesmo porque, né, tinha eliminado com sobras a melhor seleção
né, porque ganhou a Copa do Mundo e tal. Então, você chega contra um Estados Unidos muito bem, os Estados Unidos, como você mesmo falou, que mudou de treinador, agora é a Emma Hayes, inclusive era jogadora não, treinadora do Chelsea, então uma treinadora muito inteligente, que inclusive faz uma coisa que o Arthur Elias é o inverso, né? Ela defende a ideia que tem que ter um time titular por conta do entrosamento. Então ela já chegou, já montou seu time titular ali e falou assim, essas vão ser jogadores que vão jogar em todos. Arthur Elias já não fez isso, né? Então olha que legal, e são dois trabalhos que chegaram na final. Então isso é muito bacana, é aquilo que a gente falou, assim, tem cada um joga de um jeito, cada um pensa Não de um tem jeito, uma mas fórmula mágica, né? exato, você chegou numa final ali e passando por reformulação as duas seleções. Só um minutinho. Deu uma engasgada aqui. Não, fica à Mas vontade. são duas seleções que chegam ali na final. Seleção brasileira muito bem ali naquele primeiro tempo, gerando oportunidades. Eu acho que o que faltou ali foi Gabi Nunes. E assim, eu gosto muito da Gabi Nunes, então vou falar bastante dela aqui. Estou até suspeita para falar. Mas é uma jogadora que eu acho que acertaria muito a finalização daquele time. Porque, se a gente perceber, no primeiro tempo, a gente tem um espaço muito grande da defesa dos Estados Unidos. Foi aí que a gente conseguiu gerar muitas oportunidades. A gente só precisava realmente finalizar, né? A goleira dos Estados Unidos também fez ótimas defesas. Acho que isso também salvou um pouco os Estados Unidos naquele primeiro tempo. E se fizesse aquele gol, eu acho que definiria muita coisa. Teve impedimento, aí teve aquele pênalti não marcado, que para mim, né, poderia ter dado pênalti, mas já foi também, não adianta também ficar remoendo essas questões aqui. E aí a gente volta pro segundo tempo, uma leitura excelente da Emma Hayes, que já dá uma melhorada ali naquela defesa, e aí a gente consegue ver o Brasil um pouco mais assim, né, não conseguindo gerar tantas oportunidades em alguns momentos dos jogos, porque já tem uma defesa dos Estados Unidos um pouco mais acertada. Eu acho até estranho, porque a Emma Hayes, ela, dentro do jogo, é muito difícil ela fazer uma leitura rápida ali de algumas coisas, né, mas é como eu acho que algo estava muito exposto ali, eu acho que ela definiu ali e já acertou as rédeas ali da parte defensiva. E aí o que acontece? A gente leva o gol, né? Infelizmente a gente leva o gol. E aí o Arthur Elias também muda tudo, tem aquela pausa, e ele muda tudo muito rápido. E aí você vê que mudou assim, o plano de jogo ali. Então as jogadoras acabam, né, tipo, ficando desconcertadas ali. Os Estados Unidos muito confiante, cresce no jogo. E aí a gente vai conseguir acertar as coisas ali no finalzinho, nos acréscimos, que a gente tem as boas oportunidades com a Adriana. E então a gente vê um Brasil que deu uma desconcertada ali por conta das substituições. Queria muito que a Gabi Nunes realmente tivesse entrado, porque eu acho que naquele acerte ali no finalzinho a gente conseguiu boas bolas, que eu acho que ela conseguiria ali finalizar. Infelizmente não deu pro Brasil, né? E eu acho que é muito o roteiro que a gente acaba. Eu sempre falo, contra os Estados Unidos parece que a gente segue um roteiro. A gente joga bem, mas a gente perde, sabe? Então acho que tá também na hora de melhorar alguns quesitos, esses 90 minutos concentrados, sabe? Não deixar baixar, porque os Estados Unidos é um time muito resistente. Você vê ali no finalzinho do segundo tempo, na verdade teve uma prorrogação, eu não lembro se foi contra o Japão ou contra a Alemanha. Cara, a Sam Smith estava correndo na prorrogação. Parecia que não, sabe? Nossa senhora, a resistência física delas é muito Zero forte. cansado. É zero cansadas. E a gente fica surpresa, porque aqui a gente sofre muito com essa questão física ainda, né? A gente vê jogadores ainda tendo esse problema ainda, né? Então, foi nisso novamente. Mais uma final, mais um jogo que eu vejo esse roteiro acontecendo contra os Estados Unidos. O Brasil joga muito bem, perde oportunidades, cria oportunidades, mas perde as oportunidades. E aí quem não faz leva, né? Aquele famoso ditado, quem não faz leva, a gente infelizmente perdeu. Não levamos o ouro, queria muito, só que o sentimento é de orgulho realmente, porque a gente não esperava muito da seleção brasileira, né? A gente não esperava, até por conta dessas mexidas do Arthur Elias. E a gente chegar numa final, ganhar uma prata e dar uma final pra Marta, a rainha do futebol, a despedida dela. Então, foi esse o tom do jogo. Foi um sentimento assim que realmente dava, só que sinceramente eu acho que agora é um trabalho que vai se solidificar. E isso acho que
essa prata simboliza muito isso, e que vai ter essa continuidade bacana aí, não só para a seleção brasileira, mas também para o Campeonato Brasileiro, né? E muitas jogadoras são do Campeonato Brasileiro, jogam no Campeonato Brasileiro, isso é muito bacana também, né? Com certeza. Eu acho até que o fato do técnico ser o Arthur Elias vão dar aquela sensação que as jogadoras não necessariamente vão precisar sair do Brasil para ter chances na seleção, né? E Exato. Quanto mais estruturado for o nosso calendário, e graças a Deus, nos tempos para cá, vem sendo, mais condições de poder desenvolver essas jogadoras a gente vai ter. E os técnicos também, né? Eles vão ficando melhores a cada tempo. Eu acho que ainda falta um pouquinho de, como eu posso dizer, igual acontece no futebol masculino, aquela troca, sabe? A palavra me fugiu agora, aquele intercâmbio. A gente poder trazer também alguns profissionais de fora para poder desenvolver e gerar essa evolução tática também do futebol brasileiro, para a gente não ficar sempre naquela mesma fórmula de jogo, de só ficar mudando as peças, né, ou o esquema tático de acordo com o adversário, mas para a gente também poder ter mais munição e mais repertório tático, né, para a gente poder criar as nossas próprias estratégias e fazer com que as adversárias também pensem em tentar anular as nossas forças, né? Não só a gente tentar se moldar às qualidades que elas têm. A gente criar essa identidade, a forma que o Brasil joga. Inclusive, é uma coisa que eu acho que o Arthur Elias está aprendendo bastante, porque aqui na seleção, aqui no Campeonato Brasileiro, no Corinthians, ele podia erguer as linhas dele e, assim, só muito sem querer, alguma jogadora de algum time ali com velocidade conseguiria chegar ali na defesa e fazer o gol. Mas na seleção brasileira, é assim, a gente já espera um estilo ofensivo dele ali, linhas erguidas, só que a gente vê o Arthur Elias também sendo um pouco cauteloso, vendo que realmente não vai dar para impor, chegar impondo esse estilo dele ofensivo, mas vai ter que se adaptar um pouco, e aí acho que vai também no processo ver quais jogadoras vão ficar nessa seleção brasileira para ele dar continuidade de trabalho e aí sim colocar um estilo ofensivo, tentando realmente tomar cuidado ali, porque, né, é isso, a gente tem várias seleções com várias características. Aconteceu isso na Copa Ouro, aconteceu isso agora nas Olimpíadas, ele tentando se adaptar ali, de acordo com as características da outra seleção. Então, assim, é um trabalho que começa agora e que é muito esperançoso, porque a gente vê que ele tem uma leitura disso. Olha, ele não é aquele cabeça dura, não. O meu estilo é esse, vou ficar nesse estilo e tá tudo certo. Não, ele vai se adaptar ali de acordo com o que for melhor, de acordo com as características também dos jogadores. Então, a gente já tem uma esperança muito boa, né, para essa seleção brasileira. Com certeza. Inclusive, você tocou num ponto aí, né? Quais jogadoras vão ficar na seleção, e aí eu quero especificamente pontuar alguma coisa sobre esses próximos anos de ciclo, Carla. Provavelmente foi a despedida da Marta da seleção, né, não só das Olimpíadas. Eu acho que a gente não vai ver mais a Marta jogando pela seleção brasileira, e a gente vai precisar de novas referências. Já há algum tempo perdemos a Formiga, abrimos mão da Cristiane, e fomos para essa Olimpíada sem, por exemplo, a Bia Zanerato, que se lesionou, e sem a Debinha, que não foi por opção do Arthur Elias. Primeiro, eu quero saber de você se essas duas ausências específicas elas foram muito sentidas, se a gente realmente teria mais chance se elas estivessem no grupo. Até queria saber se você concorda com essa opção do Arthur Elias de não levar a Debinha. Pessoalmente, eu achei inacreditável quando eu vi a lista, que ela era a melhor jogadora do Brasil nos últimos 5 anos, no mínimo, na minha opinião. E segundo, quem são as jogadoras que você aposta que devem ser essas novas referências, assim, pensando na sequência do ciclo? Sim, então, sobre a não convocação da Debinha, eu acredito que seja, assim, muito por conta não do estilo do jogo, que eu acho que o estilo do jogo se encaixa ali com o Arthur Elias, mas pela essa reformulação que ele está fazendo. A gente levou um grupo muito jovem, né, a gente tem quem, assim, que a gente pode falar que já é da era antiga, a Tamires, a Marta, assim, são essas jogadoras, as outras, elas estão iniciando na seleção brasileira. Então, eu acho que, visto, por exemplo, o ciclo, eu não lembro a idade da Debinha agora, mas eu acho que é de 30 e poucos anos. 32, se eu não me engano. 32 anos? 32 anos. 2027, ela vai estar com 30 e... Sou péssima em matemática. 35? 35. 35.
Então, não sei, eu acho que essa reformulação ele quer fazer, sabe? Eu acho que ele vai dar oportunidade ainda para a Debinha em alguns amistosos, alguma coisa assim. Só que é uma jogadora que, primeiro, por conta da reformulação, talvez ele tenha optado por dar mais espaço para as mais novas, né? E a gente leva a Marta Tamires muito pela consideração também de ser duas jogadoras que teve muito presente nesses últimos anos e foram referências ali dentro da seleção brasileira. E aí você tem um time novo, aí a Debinha vai. E a Debinha, ela foi muito bem na Era Pia, né? Ela foi artilheira, se eu não me engano, da Era Pia. Só que em momentos decisivos, ela peca muito. Assim, eu não sei o que você acha da Debinha. As características são incríveis, é uma jogadora versátil e tal. Só que em jogos decisivos, inclusive, assim, ela foi muito criticada no passado por conta disso. Ela peca muito, mas assim, eu acho que ela também gera jogo. Então, seria sim uma opção bacana, mas aí eu acho que vai no critério realmente da reformulação. Acho que por isso que ela não foi convocada, porque aí você tem uma Gabi Nunes, você tem uma Jennifer também, né, que estava fazendo um jogo, assim, pelo Corinthians, jogando muito bem. Então, você tem características que dá para recompor essa Debinha, né? E aí, na Bia Zanerato, eu acho que sentimos em alguns momentos da fase de grupo, e eu até comentei, porque ela tem esse drible, ela tem essa questão da marcação, ela tem a questão do combate, né? Ela é muito alta, ela Jogo aéreo consegue também. combater jogo aéreo, entendeu? Então, assim, até bola parada também da Bia Zanerato, saudades, inclusive, que no Palmeiras está fazendo falta. Mas então a gente talvez nesse quesito a gente sentiu mais falta da Bia Zanerato do que da Debinha. Mas eu entendo a não convocação da Debinha. A da Bia Zanerato ela seria convocada caso não tivesse lesionada, Se machucada. né? Então, mas eu acho que é muito por conta disso, porque talvez a Bia Zanerato, as características da Bia Zanerato, a gente não tem tanta variedade. E aí a gente teria uma pro próximo ciclo, mesmo ela tendo. Eu sou péssima em idade de jogadoras, mas eu acho que ela não é. Ela é mais nova que a Debinha. E aí a Debinha já estaria com 35, aí o Arthur Elias já estaria pensando nisso, tá? Mas, assim, duas jogadoras incríveis, não tenho o que falar. Eu acho que, se assim, agregaria muito também se fossem. Eu acho que nessa perda da Marta agora, e a gente precisando de uma nova referência, acho que vai ser muito arriscado a gente deixar tudo nas jovens, sabe? Acho que tem que ter ali uma jogadora mais experiente. Até por isso eu senti falta, e eu citei essas duas jogadoras que são experientes. E a Debinha eu acho que poderia ser essa jogadora que vai liderar daqui para frente, sabe? Talvez, pensando num grupo reduzido, foram 22 para as Olimpíadas, mas só 18 poderiam ser relacionadas. Vou levar a Marta aqui para se despedir. A Marta já é uma jogadora que não vai ter condições de jogar 90 minutos todos os jogos. Se ela começar, ela vai ter que sair. Se ela não começar, ela vai entrar e vai jogar, sei lá, meia hora. Acho que ontem foi isso, né? Que ela jogou 30 minutos, tirando os acréscimos, é claro. Então, talvez duas jogadoras com essa característica, talvez ele não queira ter levado. Mas, assim, eu não abriria a mão do talento dela, não. Ela é muito talentosa. Ela é rápida, ela é dribladora. Ela finaliza com as duas pernas. Ela tem recurso, sabe, de sair para os dois lados. Eu gosto muito dela. Versátil. É uma Eu sou jogadora muito muito fã dela. versátil. Eu Realmente. espero Ela na era que foi bem. E eu espero realmente que ele não abra a mão dela, assim, tipo, daqui para frente pro ciclo, que ele não fique apostando só nas jovens, tanto por essa questão da liderança, que a gente vai precisar ter uma nova referência até a próxima Copa, quanto da questão da qualidade técnica mesmo. Assim, uma coisa é a gente abrir mão da Cristiane e ter na Marta. Outra é a gente perder a Formiga, que se aposentou, tendo a Marta. Outra é a gente não ter mais a Marta e abrir mão também de uma Debinha. Eu acho que seria muito arriscado. Mas sabe o que eu acho, Nicolas? Por exemplo, nessa era Pia, até mesmo você trouxe na Copa do Mundo aquele dado da Marta não ter participado tanto, né? Sim, ser tão participativa nessa era Pia, inclusive a Debinha foi uma das mais convocadas, se eu não me engano. Sim. E aí, a partir do momento que você não tem tanto a Marta, nos jogos da era Pia, você já começa a ver algumas lideranças dentro do grupo, né? A gente tem uma Ari Borges, e aí eu falo liderança dentro de campo e fora de campo também, de ser realmente voz da mulherada, entendeu? Inclusive, ela também não foi. Ela não foi para a Olimpíada, né? A Ari Borges. Mas ela foi. Acho que ela estava lesionada, né? Enfim. Mas, assim, é uma jogadora que, para mim, é uma liderança ali por falar, por realmente ter uma entrevista e falar a verdade. E tem uma autocrítica muito boa.
Eu acho que falta isso na seleção brasileira, e a Ari Borges tem muito. Tem uma Bia Zanerato também, só que a Bia Zanerato, já, pela idade, já a gente não sei se vai contar tanto com ela por mais tempo e tal, apesar de ser uma excelente jogadora. Mas a gente já tem, tipo, a Caroline mesmo, que não foi tão convocada agora para o Arthur Elias, foi convocada agora para Paris, né? Só que também é uma voz ativa dentro do grupo. Aí você vê, a gente falava muito da Rafael, só que a Rafael, né, nos últimos jogos decisivos, ela deu uma abaixada ali, então não sei. Mas a gente tem uma Tarciane que, cara, liderou a defesa ali junto com a Lorena de uma maneira assim que nem parece que ela tem 21 anos. Ela, cara, ela peitou a técnica da Espanha, sabe? E é isso. É claro que eu acho que a Tarciane ainda falta uma questão de amadurecimento para ela. Se ela amadurecer e se ela controlar, a gente sabe que ela também é meio explosiva, se ela controlar isso, cara, uma líder incrível, uma líder que todo mundo vai respeitar, não só as jogadoras, mas as próprias adversárias também. Então, assim, a gente tem muita liderança fluindo aí dentro da seleção e muitas referências, porque as meninas que acompanham o futebol brasileiro feminino, cara, a gente tem Bianca Brasil, outra também, que é uma voz muito ativa dentro e fora do futebol, né? E a gente sabe que no futebol feminino as pautas... Ai, meu Deus, minha gata tá aqui, peraí. As pautas sociais, elas são muito faladas. E são duas jogadoras que... Já chegou quebrando tudo. São jogadoras que estão tendo essa voz ativa, né? Então, sim, serve para ser referência, jogam futebol de qualidade. Então, a gente tem um campeonato muito próximo da gente, que dá pra gente tirar várias referências ali para as meninas que estão começando agora. E fora também, nos campeonatos europeus e dos Estados Unidos. Então, acho que referência a gente vai estar criando nesses últimos anos. Acho que muito também pela ausência da Marta em alguns momentos da seleção brasileira, né? Então, acho que referência agora não vai faltar. Se a gente não tem Marta, a gente vai ter Gabi, vai ter, enfim, Lorena. A gente vai ter muitas jogadoras aí. A minha gatinha, ó. Qual o nome dela? Mia. Mia. Meu Deus. Ah, já sei. Já entendi a referência. Mas ela é uma Mia mais para Roberta Pardo do que Mia Colucci, né? Porque ela é muito tentadinha. Mas, enfim. E você até me deu um gancho aí, Carla, que para finalizar, eu queria falar quais são os nomes que mais se destacaram nessa Olimpíada. Alguns deles são muito óbvios, um deles aí você acabou de citar, que foi a Lorena. Para mim, ela foi a melhor jogadora da competição, não só a melhor goleira, não só a melhor brasileira. Para mim, ela foi a craque do torneio mesmo. E que outros nomes você coloca em alta aí, né? Que naquela planilha do Arthur Elias, ele vai colocar uma setinha para cima, assim, ó, subiram no meu conceito, certamente não vou abrir mão na próxima convocação, tenho que dar sequência para essas jogadoras que elas fizeram um grande torneio olímpico. Quais são, assim, os grandes destaques individuais desse grupo? Primeiro, Tarciane, acho que não tem como não colocar o nome dela. Tarciane muito, assim, nos confrontos, não teve medo, não baixou a cabeça, não. Ah, era Espanha, era Estados Unidos, não baixou a cabeça. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer da jogadora. A gente tem que ter medo do adversário, não. E é uma jogadora, assim, que eu gostei bastante. Foi muito essencial ali pra gente. Lauren também. Eu acho que Lauren e Tarciane, gostei muito das duas jogando. A Antônia, a gente não conseguiu ver muito da Antônia, porque a gente conseguiu, não foi muito em alto nível, né? Mas é uma jogadora, assim, inclusive foi contratada pelo Real Madrid, uma jogadora, assim, talentosíssima, então para mim tinha que continuar, assim, tendo nessa continuidade de trabalho do Arthur Elias. Angelina que de suplente virou titular da seleção e uma das principais jogadoras ali dentro dessa competição também. Ali contra a Espanha, ela foi assim, cara, uma fera ali no meio de campo, as bolas passaram, a grande maioria passou por ela. Então, uma jogadora assim muito criativa, que estava em todas as fases do jogo, em todos os momentos ali importantes. E aí, quem mais? Vamos ver ali mais pra frente. Gabi Nunes. Eu não podia não citar a Gabi Nunes, né? Para mim é assim, uma finalizadora incrível também. Eu acho que em alguns momentos o Arthur Elias poderia ter colocado, acho que resolveria algumas questões de finalização. A Ludmilla e a Portilho também foram, assim, a Portilho, como eu falei para você, ela dá uma profundidade no jogo que dificilmente outra jogadora vai fazer isso. E ela foi muito bem também. A Ludmilla pela velocidade. A Ludmilla eu não acho ela tão boa finalizando,
mas a velocidade que ela dá, assim, pros contra-ataques é, assim, uma peça, e o combate também é incrível. A gente precisa ter uma característica dessa. Mas acho que são essas jogadoras que eu destaco, assim, né, que eu acho que tem que ter continuidade, sim, no trabalho do Arthur Elias. São grandes jogadoras. Perfeito, então, Carla, é isso. Muito obrigado mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite. Sempre muito bom te receber aqui para falar sobre o futebol feminino. A gente espera com certeza que tenha sido o começo de uma reconstrução, né, de um trabalho vitorioso, que essa prata olímpica tenha sido a semente plantada para a gente colher mais bons frutos, né, lá na frente. Vamos ter Copa América, Copa do Mundo em casa, né, em 2027. A gente vai estar aqui para cobrar, porque a tendência é que ano após ano esse trabalho só ande para frente, evolua. A gente não pode encarar só o resultado, né? O venceu tá bom, o perdeu tá ruim, mas principalmente o desempenho, né? Como vence, como perde, é muito importante. A gente tem que ter esse discernimento, mas além de cobrar, a gente também vai torcer muito pelas nossas meninas. Então, muito obrigado mais uma vez, Carla. Queria agradecer pelo convite mais uma vez. Cara, eu amo falar sobre futebol feminino. Qualquer amistoso, qualquer competição que tiver aí, estamos aí, pode chamar de novo. E, cara, essa prata vale muito ouro. Eu acho que vale ressaltar que o povo brasileiro tem que ter. Porque, assim, eu ontem até mesmo coloquei: se o futebol brasileiro ontem subiu ao pódio, foram graças a elas. Foram elas que colocaram o Brasil, o futebol brasileiro. Então, assim, não deixamos de ser o país do futebol, né? A gente estava agora a país de vários outros esportes, mas também do futebol feminino. E, cara, ter essa visibilidade, sabendo que daqui 3 anos a gente vai ter uma Copa do Mundo em casa, é incrível. A gente aumenta o público, e se Deus quiser, se tudo der certo, se as coisas acontecerem, se houver investimento, a gente vai ter estádio lotado, a gente vai ter aquela mesma energia que a gente tem de uma Copa do Mundo de 2014, de torcer realmente para uma seleção brasileira vencedora. Então é isso. Essa prata vale muito ouro. É isso. Tenho certeza que a gente vai sorrir bastante ainda com a seleção feminina. Essa semana a gente vai estar em lados opostos, né? Posso falar, cara? Qual é o seu time? Não, não posso. Pode falar, pode falar. A Carla é palmeirense, né? Eu botafoguense. Essa semana a gente vai ser rival aí, mas tá tudo tranquilo. Quem sabe até a gente possa fazer aí mais um conteúdo sobre isso, se vocês quiserem. A gente vai ver, depende da disponibilidade aí da Carla. Não estou prometendo nada, mas fica aí a expectativa. A gente vai acompanhar, nem que seja aí como torcedor. Então, muito obrigado, Carla, mais uma vez. Vocês também que acompanharam o vídeo até aqui, continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima.